Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu estou construindo uma casa nova, né, totalmente automatizada e conectada para minha família. E aí, apesar de tantos perrengues que a gente teve lá, eu estou chegando numa fase de acabamento. Então eu queria compartilhar com vocês qual vai ser a solução que eu vou utilizar para fitas de LED. Eu tenho estudado isso aí há muitos meses e eu tenho visto aí várias dificuldades que o pessoal tem, que inclusive eu também tive, tanto na hora de escolher o perfil, quanto escolher também aí fitas LEDs, fontes e o controlador que eu vou utilizar, Zigbee. Além disso, eu vou utilizar uma solução de CCT que vai poder utilizar o ciclo circadiano no dia a dia. Inclusive, já é algo que eu uso real há muitos anos na minha casa e que eu tenho certeza que é uma das soluções mais interessantes para a gente utilizar em casa. Então vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Fala, galera! Antes então de eu contar sobre a solução que eu vou utilizar na minha casa, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia produtos diariamente com preços excelentes. Inclusive a gente tem mandado produtos que a gente também vai utilizar na nossa casa. Então fiquem de olho, os links estão na descrição e os links de cada um desses produtos que eu mostrar aqui para vocês também vai estar na descrição. Então vamos comentar aqui sobre o que eu vou utilizar. Primeiramente eu queria comentar com vocês sobre o perfil de LED, que é algo que eu achava que era bem tranquilo para a gente escolher e acabou sendo aí algo, vamos dizer, trabalhoso, né? Eu tive que procurar várias marcas, várias soluções, vários tipos de perfis, e aí isso eu confesso que foi bem trabalhoso. Eu acabei tendo que comprar algumas amostras aí, descobri muitos perfis da China com qualidade ruim. O difusor aqui, ó, que seria esse plástico leitoso, né, que a gente precisa para utilizar com a fita LED, também varia muito. E aí eu vou deixar para vocês aqui as dimensões do que eu vou utilizar, que seria esse perfil aqui. Eu vou colocar duas fitas, mas eu vou explicar depois. Um detalhe importante, tá? Isso para muita gente que não sabe. É obrigatório que você utilize perfis de alumínio para fitas LED. Por que eu tô falando isso? Eu vejo muita gente que, por exemplo, pega uma fita LED e coloca direto ali na sanca ou coloca direto no seu móvel sem um perfil de alumínio, porque isso aqui encarece sim o projeto, né? Mas por que ele é obrigatório? A fita de LED, ela esquenta como se fosse uma lâmpada qualquer. E aí, se você cola diretamente, primeiro, a cola começa a soltar, a fita de LED começa a amarelar, porque ela esquenta demais e ela não vai ter como dissipar o calor. Então, o alumínio ajuda na dissipação do calor, né? Então ajuda também a manter a vida útil da fita LED e também para que ela não solte facilmente. E agora é o seguinte, primeiro caso, o que eu vou utilizar? Uma fonte, tá? Nesse caso aqui ela é uma de 400 watts, mas vai variar aí dependendo da metragem que você utilizar de fita LED. Quando eu chegar na fita eu comento sobre isso. Essa fonte é uma das que eu achei com o melhor custo-benefício lá na AliExpress, tá? Comprei várias dela, eu aconselho que você compre no máximo 4, tá? Você sabe aí por causa daquela questão de taxas, essas coisas. Ela tem uma coisa só, que ela demora um pouco a ligar. Mas no meu caso, como eu vou utilizar uma solução que ela vai ficar ligada o dia todo, para mim não vai ter problema nenhum, tá certo? Um detalhe é o seguinte, abaixo de 300 watts você vai achar fontes lá de 110 volts. Acima de 300 que você vai encontrar fontes até 220, tá? Então só fique de olho, se você utiliza 110, você vai ter que ver aí essa questão aí da potência que você vai utilizar. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre o controlador de fita LED, mas vamos entrar direto aqui na fita LED, o que eu vou utilizar. Eu escolhi esse modelo, tá? Eu pesquisei bastante fitas LEDs, principalmente por causa de custo, né? Que tem umas muito caras, umas aí são baratas, mas a qualidade é muito ruim. Então, o que eu fiz? Eu até comprei alguns modelos até chegar na que realmente eu iria utilizar e eu gostei bastante, tá? Então, inclusive, já tem instaladas algumas lá na casa. Aqui eu comprei duas fitas LEDs, que é uma de 3.000 kelvins e uma de 6.000 kelvins. O que seria isso? O 3.000 é uma fita de LED mais quente, né, que é aquela amarelada, e aqui uma de 6.000, que é aquela bem branquinha, né, mais até azulada, vamos dizer assim. Por quê? Um CCT você utiliza
o quente e o frio para poder você ter essa temperatura de cor aí entre 3.000 e 6.000. Então se você quiser colocar 4.000, você utiliza as duas fitas de LED. E por que que eu não escolhi uma fita direto CCT ou uma fita Cobb também é CCT? Primeiramente pela potência do fluxo luminoso. Essas fitas LEDs que você encontra aí CCT, elas têm um fluxo luminoso mais baixo, tá? Por quê? Na própria fita LED ela precisa ter os dois LEDs ali, que vai fazer o 3.000 e o 6.000 para poder fazer essa variação. Consequentemente, isso dá uma perda aí de fluxo luminoso. E aí, comentando sobre essa fita LED, é o seguinte, ela tem 240 LEDs por metro. O que acontece se você tiver uma fita que tem muitos LEDs por metro? Você não corre o risco de aparecer aqui os pontinhos, né, de cada LED da fita. Então 240 é suficiente para isso. Então, por isso até que eu peguei um perfil aí mais raso, né? Eu nem precisei de preocupar muito com a profundidade do meu perfil de LED. E aí, é o seguinte, essa fita que eu escolhi, né, o link está aí na descrição, é o seguinte, tanto a 3.000 quanto a 6.000 kelvins, ela tem características que são muito importantes para você que vai fazer a iluminação da sua casa. E aí, essa fita LED, ela tem algo que é importante frisar aqui. Ela tem um índice de fidelidade de cor acima de 90, né? O CRI maior que 90. E por que isso é importante? Quando você pensa numa iluminação de casa, de um ambiente, é importante que a luz ambiente seja parecida, né? O que a gente quer? Que seja parecida com a luz solar, né? Com a luz natural. E aí, esse índice de fidelidade de cor significa a capacidade que a fita LED tem de reproduzir, né, a mesma luz ali da luz natural. Então, essa aqui é o índice acima de 90, o que é recomendado aí praticamente por todos os arquitetos, tá bom? Então, isso é uma das coisas que me fez mais escolher essa fita LED. Claro, tem fitas nacionais que fazem isso, tá? Mas o custo é bem mais alto, né? Principalmente uma fita de 240 LEDs por metro. Outro detalhe importante, ela tem aí fluxo luminoso de 2.250 lumens por metro, tá? Para vocês terem uma ideia, as pessoas indicam a partir de 1.800 se for para iluminar um ambiente assim maior, tá? Claro, eu não sou arquiteto, eu estudei um pouco sobre isso aí, mas o que eu fiz? Então eu vou pegar uma fita que seja bem potente com fluxo luminoso para mim não ter problema no ambiente. Claro, se eu achar que está muito forte aquele local que às vezes eu coloquei, eu vou poder dimerizar, né, por causa do controlador. Outro detalhe importante é o seguinte, elas são fitas de 24 volts, então você vai precisar da fonte de 24 volts também. E um detalhe que você tem que ficar de olho aqui, ela é 24 watts por metro. E aí é outro detalhe que vocês têm que prestar atenção, né? Porque você vai pegar uma fita LED, às vezes você vai encontrar lá 20 watts por metro. Você vai falar, nossa, que beleza, essa fita é ótima. Ah, essa fita aqui tem 36 watts por metro. Nossa, ela é excelente. Uma fita LED que eles vendem como 36 watts por metro, por exemplo, CCT, você tem que pensar que ali está dividindo o quente e o frio. Então você vai usar 18 e 18 watts só. Aqui eu tenho 24 com 24, porque eu estou utilizando duas fitas LEDs, tá bom? Você precisa calcular 24 mais 24 para chegar nos 48, igual tem essas fitas LED 36? Não. Você só vai utilizar 24 watts no máximo. Por quê? Quando você liga o 3.000 kelvins, o que vai acontecer? Vai usar os 24 watts dessa fita. Mas se você liga aqui o 6.000, automaticamente essa apaga e liga 6.000 kelvins. Então você continua utilizando 24. Se você usa 4.000 kelvins que está no meio do caminho, o que vai acontecer? Essa vai dimerizar para ficar menor e essa também vai ficar um pouco menor. Vai somar, vai continuar 24 watts, tá certo? Então, a conta que você tem que fazer é 24 watts por metro. E aí entra o controlador que eu vou utilizar, que seria esse aqui, Zigbee. E esse aqui tem um detalhe que ele aceita até 400 watts por metro, que basicamente dá 16 metros de fita LED, tá? Então, se você tiver um local que tem uma fita LED, vamos dizer, de 10 metros, esse aqui vai atender perfeitamente. Por que eu não peguei esses comuns? Geralmente chegam a 192 watts no total, e aí você vai conseguir colocar nem 8 metros de fita LED, tá? Então,
Claro, dependendo do que você precisa nessa casa, pode ser que atenda. Mas eu preferi pegar 400 watts, a diferença é um pouco maior só no preço, mas eu tenho essa folga. E aí, falando desse controlador de fita LED, ele é um produto Zigbee Router, funciona em várias plataformas, você pode praticamente usar em todas. Home Assistant Zigbee 2MQDT, ZHA, plataforma Tuya, direto na Alexa, no Echo Dot, no Echo Show 10, no Echo Studio, no SmartThings, no Habitat, na Philips Hue e por aí vai, tá? Então ele é um produto, vamos dizer, de iluminação mais genérico que você vai poder utilizar em vários lugares. E aí vocês vão me perguntar, Patrick, e o interruptor? Você vai utilizar como? Paralelo virtual. Isso é algo que eu já utilizo na minha casa, tá? Não é algo que eu vou testar lá. Eu já utilizo aqui há pelo menos 4 anos paralelo virtual no dia a dia e funciona muito bem, funciona muito bem mesmo. Então eu vou ter no interruptor ou interruptor Zigbee ou um mini relé que vai fazer o paralelo para ligar e desligar o controlador, que sempre vai ficar ligado na energia, tá? Inclusive aqui, ó, eu uso paralelo aqui, ó, desliga normalmente, rápido e liga normalmente, tá certo? Então, caiu. E falando do CCT, por que que eu escolhi não utilizar somente fita quente, que é o que geralmente as pessoas fazem? O CCT te proporciona que você tenha uma luz fria de dia e uma luz mais quente à noite. E automaticamente você configura para que vá mudando, tá? Eu vou utilizar a integração iluminação adaptativa do próprio Home Assistant para fazer isso. Mas outras plataformas já tem, tá? O SmartThings também tem, a Philips Hue também tem e na Tuya também já existe essa possibilidade. O que que ele faz? Conforme vai passando o dia, a luz vai mudando de fria para quente. Então ela pode começar às vezes mais forte, e ao longo do dia o brilho vai diminuindo e a temperatura de cor vai ficando mais quente. Isso é excelente para o organismo, tá? Isso já é feito com estudos aí do ciclo circadiano no organismo da pessoa, como que isso impacta. Isso é muito bom, porque vai te preparando para que à noite você tenha um sono mais tranquilo. Já estimula a produção de melatonina no seu organismo, tá? Então, dê uma pesquisada sobre isso. Eu sempre falo aqui em vários vídeos aqui no canal sobre isso. Inclusive no meu vídeo do escritório, eu mostro que eu utilizo aqui essa iluminação adaptativa há muito tempo. E como que é feita a instalação dessas fitas de LED? Primeiramente, você vai colocar lado a lado aqui no perfil de LED, né, de 3.000 e a de 6.000, e vai fazer a ligação diretamente aqui no controlador. Esse controlador é o seguinte, ele tem 3 saídas para fita LED. Nesse caso, você vai ter o positivo de cada fita, né, que é o fio vermelho. Você vai ligar esse positivo das 2 fitas juntas no positivo aqui da saída do controlador e o outro fio de cada LED, né, que significa que um vai ser o quente e o frio, você vai ligar nas 2 saídas simultaneamente, né, a fita quente na entrada de quente e a fita fria na entrada de fria. Pronto. O único detalhe aí é que você precisa ligar os 2 positivos aqui na saída do controlador. Só isso. O controlador do outro lado ele é bivolt, né? Então você vai ligar diretamente à sua fonte. Então como que fica para entender melhor? Fonte, né? Vai entrar aqui, ó, 110 e 220 na fonte. Na saída da fonte positivo e negativo, direto para o controlador e o controlador direto aqui na fita LED. Nesse caso, não tem ligação física, tá? Eu não vou utilizar interruptor direto, vai ser ligado direto na energia e fica funcionando o tempo todo, tá bom? Muito simples, depois é um produto Zigbee, né? Basta você configurar no seu hub, tá certo? Então, gente, essa aqui é a solução que eu escolhi para minha casa e que eu vou utilizar em vários ambientes. Praticamente, vamos dizer, 90% da casa vai ter esse tipo de utilização, tá certo? Então é isso, se gostou, não esquece, deixa o seu like que você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau!